Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora nós vamos falar da unidade temática 2. Nessa segunda unidade, iremos apresentar os elementos de custo, com enfoque em sua mensuração, registro e controle. Para a fabricação de um determinado produto, são necessários diversos recursos. Alguns são de fácil identificação e outros demandam a adoção de alguns critérios para alocação aos objetos de custeio. Estamos falando dos custos diretos e dos custos indiretos. Um custo é considerado direto quando pode ser identificado de maneira fácil e mensurado adequadamente no objeto de custo em causa, ou seja, são aqueles custos que podem ser quantificados nos portadores finais. É o caso, por exemplo, das matérias-primas, materiais de embalagem, horas de mão de obra. Numa definição inversa, entende-se por custo indireto aquele cuja identificação ao objeto de custo é feita de forma indireta mediante parâmetros estabelecidos previamente. Ou seja, é preciso um critério de rateio e, portanto, não podem ser quantificados nos objetos de custos. Um exemplo é o salário dos supervisores da fábrica, o aluguel do prédio, a depreciação dos equipamentos. E para efeito de contabilidade societária e atendimento das normas de contabilidade, todos os custos devem ser alocados aos produtos. Os estoques, de acordo com o pronunciamento CPC 16, devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. O primeiro componente de custos são os materiais diretos. São aqueles que se tornam parte integrante do produto acabado e pode ser física e adequadamente identificado a ele, como por exemplo, a madeira utilizada na fabricação de uma mesa, o pequeno motor elétrico de um aparelho de DVD e assim vai. E para avaliação desses materiais, vamos ver o que diz o CPC 16. Vejamos o que diz a norma. O custo dos estoques deve ser atribuído pelo uso do critério do primeiro a entrar, primeiro a sair, ou seja, o PEPS, ou pelo critério do custo médio ponderado. A entidade deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que tenham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os estoques que tenham outra natureza ou uso, podem justificar-se diferentes critérios de valoração. Um outro critério é o critério UEPS, isto é, o último a entrar é o primeiro a sair. Embora possa ser utilizado para fins gerenciais, não é aceito nem pelo fisco, nem pelas normas de contabilidade. Em nosso módulo consta um exemplo comparativo com os 3 critérios. Um outro elemento de custo que eu gostaria de falar é a mão de obra direta. Ora, entende-se por mão de obra direta o tempo do pessoal envolvido diretamente na produção de determinado bem ou serviço, ou seja, é possível quantificar durante o período de execução das atividades e efetuar a apropriação direta aos diferentes tipos de bens ou serviços, sem qualquer necessidade de rateio. Algo muito importante que precisa ser levado em consideração é que o custo hora de MOD é diferente do salário hora. Para o cálculo do custo por hora trabalhada em nosso país, deve ser levado em consideração não apenas o valor do salário, mas é preciso incluir todos os encargos. Encargos trabalhistas como férias, 13º salário, repousos semanais remunerados, e os encargos sociais, INSS, Seguro Acidente de Trabalho, FGTS, terceiros. Vejamos um exemplo adaptado do livro de Contabilidade de Custos do professor Eliseu Martins. Agora vamos calcular o custo hora com base nas seguintes informações. O primeiro passo para achar o custo hora é calcular as horas disponíveis no ano. Então, vocês estão vendo aí que nós temos número de dias no ano 365. E eu estou abatendo 48 dias. O que são esses 48 dias? É o repouso semanal remunerado. O ano tem 52 semanas, menos as 4 semanas das férias, então nós temos 48 dias. As férias, os 30 dias, feriados,
Então, o número de dias à disposição da empresa, 273. Esse 273, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar pela jornada diária. E como eu achei esse 7,33? Como são 44 horas semanais e são 6 dias na semana, então multiplicando 273 por 7 horas, eu acho as 2.016 horas disponíveis. Agora vamos calcular a remuneração total com base no salário hora de R$10 e o total de encargos de 36,8%. Vejam que a título de salários eu tenho R$ 20.166,70. O que é isso? É a multiplicação de 2.016 horas disponíveis encontradas no quadro anterior vezes o custo hora, que é o salário hora, que é de R$10. Soma-se a esses salários os repousos semanais remunerados, as férias, o adicional de 1/3 de férias, 13º salário e feriados, e chegamos ao total de R$ 29.700,03. Aí o que eu tenho que acrescentar? Eu tenho que acrescentar a essa remuneração total os encargos sociais de 36,8%. Chegamos ao valor de R$ 10.929 e um custo total anual de R$ 40.629,65. E o custo hora é calculado dividindo a remuneração total, o custo total de R$ 40.629,65 pelo total de horas disponíveis no ano, que foi 2.016 horas,7. Assim nós encontramos o valor de R$ 20,15, ou seja, para um salário de R$10, eu tenho um custo hora de R$ 20,15, superior, portanto, ao salário hora em mais de 100%. É importante ressaltar que no exemplo foram considerados apenas os encargos mínimos legais. Entretanto, deve ser levada em consideração a realidade de cada empresa e as convenções de trabalho aplicáveis. Vamos falar agora do terceiro elemento de custos, os gastos gerais de fabricação, ou custo indireto de fabricação, ou custo indireto de produção. Os custos indiretos de produção, como o próprio nome diz, só podem ser apropriados de forma indireta aos produtos, isto é, mediante o uso de estimativas, critérios de rateio e previsão de comportamento de custos. Porém, em menor ou maior grau, há sempre um certo subjetivismo e, como consequência, haverá sempre uma arbitrariedade nessas alocações. Embora existam recursos matemáticos e estatísticos que podem minimizar a utilização desses critérios de rateio. Um dos maiores desafios da contabilidade de custo é justamente escolher o critério de rateio que seja menos arbitrário. E é importante ressaltar que a definição desses critérios deve ser realizada em conjunto com a equipe de engenharia de produção, porque é preciso conhecer bem o processo produtivo. Uma forma de minimizar a arbitrariedade na alocação dos custos indiretos é a adoção da departamentalização. Um departamento é representado na prática por homens e máquinas e, na maioria das vezes, se identifica com o centro de custos, ou seja, neles são acumulados os custos indiretos para posterior alocação aos produtos, através do quê? Dos departamentos produtivos ou a outros departamentos através dos departamentos de apoio. A grande virtude, porém, da departamentalização nos custos está no controle que ele possibilita. Em nosso módulo consta um exemplo completo demonstrando como aplicar a departamentalização no rateio dos custos indiretos. Bom, pessoal, em linhas gerais foram apresentados os elementos de custos. Não deixem de ler o nosso módulo e os livros de custos indicados. A realização das atividades, a participação nos fóruns é de grande relevância também. Espero vocês e até já!